E aí, povo, tudo bem? Eu tô aqui com Nossa Senhora Auxiliadora ao fundo, que é a padroeira aqui da cidade onde eu moro, Iporá, Goiás, no interior do estado de Goiás, para falar de um componente que faz parte, elemento essencial desse livro aqui, da cearense Socorro Racioli. É interessante como a religiosidade conecta ambientes e histórias. Esse livro aqui, inspirado lá no Ceará, também chegou aqui no interior do estado de Goiás e eu gostaria de recomendar a todos vocês. Bom, a cabeça do santo surgiu, a premissa dele surgiu a partir de uma situação real que a autora percebeu que se passava lá no seu estado, no Ceará. Havia uma cidade do interior que foi matéria jornalística. A cidade chama-se Caridade. Lá, o poder público resolveu fazer uma grandiosa obra da imagem de um santo. Porém, não conseguiu se concluir essa obra. Existia um santo que já estava em fase avançada de construção, porém, a cabeça do santo ainda já estava montada embaixo, mas nunca tinha sido concluída. A partir disso, ela se inspirou para escrever essa história aqui, que também envolve fé, envolve esse importante componente da identidade brasileira. O livro, propriamente dito, ele tem uma jacket, né, que é uma espécie de contracapa. Essa aqui é a capa real, né? E o cenário, o ambiente é muito forte também. Aqui é a Caatinga, o sertão. E é lá no sertão do Ceará que a gente vai começar a história aqui contada pela Socorro Racioli. Começa com um rapaz, um homem já de mais ou menos 28 anos. Ele está há 16 dias caminhando, uma espécie de romeiro, né? Nos remete bem essa ideia do romeiro. Ele está caminhando e ele vai chegar em uma cidade chamada Candeia. Esse homem é o nosso protagonista, é o Samuel que está indo para Candeia, saindo de Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero, para cumprir uma promessa que fez para Marinha, sua mãe, que falecera. E no leito de morte, ela pediu para o Samuel, ela disse para ele que só ia descansar se ele fizesse 4 coisas. Acender uma vela nos pés da imagem de Padre Cícero, né, que é uma personalidade nordestina que inclusive está em processo de canonização por parte da Igreja Católica. Então o Samuel tinha que acender uma vela aos pés da imagem de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Depois, aos pés de São Francisco. A terceira coisa, acender uma vela aos pés de Santo Antônio, que era o santo de devoção da família dela. E por fim, procurar a avó paterna, a dona Nicéia, e conversar com seu pai, o pai que havia sumido da vida de Marinha e que Samuel nunca havia conhecido. E isso se daria em Candeia, né? Ele sai então com esse endereço da casa da avó Nicéia em Candeia. E a gente conhece o Samuel logo quando ele está chegando, depois de 16 dias de caminhar, já está todo maltrapilho, ele chega em Candeia para cumprir essa promessa que havia feito para sua mãe Marinha. Ao contrário do que ele imaginou, ele não é bem recebido por sua avó Nicéia, consegue chegar no endereço, afinal é uma cidade pequena. Candeia é uma cidade que está quase uma cidade fantasma. Muita gente deixou aquela cidade, tem pouca gente. Ele pensa que vai ser acolhido pela avó. A avó manda se abrigar, fala para ele que está vindo uma chuva e pede para que ele se abrigue ali adiante. Tem um local que ele pode se esconder da chuva. Ele, muito decepcionado, já estava de noite. Ele procura essa espécie de caverna e lá dorme. Quando amanhece, ele vai perceber que na verdade aquela não era uma caverna usual. Aquela era a cabeça de um enorme santo, que a gente vai descobrir que era o padroeiro daquela cidade, que é Santo Antônio, né? Pra gente aqui brasileiro, a gente relaciona Santo Antônio com casamento, né?
santo casamenteiro. E lá naquela história, naquela cidade de Candé, aconteceu algo parecido com o que aconteceu em Caridade. A obra começou, mas ela nunca foi concluída. E é justamente essa obra que prometia, o político, o prefeito, prometia trazer o progresso para a cidade, essa obra que gera o seu desastre, né? E a partir dela, ou melhor, a partir da sua não conclusão, que a cidade começa a se esvair, as pessoas começam a deixar aquela cidade. Então, essa é a premissa básica da história. História, inclusive, que ela sofre grande influência do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, que é forte no elemento realismo fantástico. Esse é um ponto forte também da história aqui da Socorro Racioli, que foi uma aluna do Gabo, né? O realismo, por quê? E aí há uma das partes fantásticas que acontece na história. Ao se refugiar lá nessa cabeça do santo, e ele vai ter que ficar lá porque ele foi mordido por um cachorro e tem que descansar para sarar a ferida, Samuel acorda desorientado ouvindo vozes. Ele não sabe o que se passa, pensa que é uma reza, algo do tipo, sai da cabeça, mas não vê nada. Depois ele vai perceber que na verdade aquelas vozes eram as vozes das mulheres que rezavam ao santo, pedindo casamento. Só que só ele escuta. Ele vai conhecer uma criança, o Francisco, que vai se tornar um grande amigo dele, que também vai visitar aquela cabeça do santo para fazer suas coisas de adolescente. Eles viram amigos e ele vai descobrir que aquelas vozes que ele está escutando dentro da cabeça do santo são de pessoas daquela cidade. E a partir daí que Candeia vive uma espécie de ressurreição. A cidade volta a receber gente porque o Samuel, ao ouvir essas rezas, ele acaba servindo de mensageiro do santo e acaba provocando, acarretando o casamento. Ele vira uma espécie de mensageiro do santo casamenteiro. Isso atrai muita gente. A cidade volta a receber um fluxo de pessoas. Porém, isso desperta a raiva de autoridades públicas que queriam, na verdade, o fim daquela cidade para ter um lucro financeiro com tudo aquilo. Eu, quando estava lendo esse livro aqui, eu lembrei de um clássico também nordestino, O Alto da Compadecida, porque nos diálogos aí do Samuel com o Francisco e também com o padre, há um elemento muito forte, que é o do bom humor, sem contar também do linguajar ágil de toda a narrativa. Para se ter uma ideia do que se passa aqui da cabeça do santo, Samuel escuta, por exemplo, uma moça da cidade: meu santinho, me escute, eu lhe tiro debaixo da cama se o doutor Adriano casar comigo. Juro que tiro na hora e faço um altar bem bonito na minha casa. Escute, meu santo, eu quero ir lá no posto sexta-feira, mas não sei o que eu invento. Não tenho doença nenhuma, minha mãe bem que está cismada. Aqui a gente vê uma moça, a Madeinusa, inclusive tem uma história muito curiosa sobre a origem desse nome, está pedindo para o santo para se casar com o doutor Adriano, que era um médico do postinho, né? Isso aqui é uma questão também a cultural brasileira, que são as simpatias com Santo Antônio para casar. Se você buscar, você vai ver muitas histórias de você colocar a imagem de Santo Antônio dependurada sob um pires com água, ou amarrar uma fitinha no pé do santo, né? Então esse é um componente muito interessante. Além disso, há também um romance improvável aqui. Junto com as orações das moças, o Samuel sempre vai ouvir também uma música, uma voz que nunca está pedindo nada, só está cantando. E essa voz faz com que ele fique mais tempo na cidade, e daí se desenvolve também um romance que está relacionado com o passado obscuro da cidade, com seus moradores. E nesse momento que o passado obscuro vem à tona, outros componentes também aparecem, né? A questão do jogo econômico, a figura de Osório, o prefeito também, que tinha interesse no fim daquela cidade, a Helenice, dona do bar, que é mãe da Badenilza. Então há muitas subtramas rápidas e fluidas. É um livro relativamente pequeno, então vale demais a leitura. Eu recomendo que vocês leiam A Cabeça do Santo, da cearense Socorro Racioli.